meus amores. Então, a gente está aqui hoje para fazer aquele vídeo, né, prometido sobre constelação familiar. E o assunto, então, vai ser um dos assuntos que tem mais aparecido aqui nas constelações e que é uma queixa muito frequente, que é a questão dos relacionamentos, né? E aí, todo tipo de queixa possível. Desde pessoas que procuram a constelação porque essa área da vida, como o pessoal mesmo brinca, está desativada, não existe essa área da vida na minha vida, né? Não me interesso por ninguém, ou ninguém se interessa por mim, né? Ou pessoas que têm queixas do tipo, sempre me interesso pelo mesmo tipo de pessoa, né? Parece que tem um padrão, isso está começando a me preocupar, está começando a me incomodar. Ou os meus relacionamentos terminam sempre da mesma forma, né? Por exemplo, eu sempre sou traído nos relacionamentos, meu relacionamento sempre termina porque eu acabo sendo traído de alguma forma, né? Então, essas pessoas procuram a constelação para compreender melhor o que pode estar acontecendo. E é interessante porque às vezes a mesma queixa, né? Então vamos pegar assim duas pessoas diferentes que têm a mesma queixa sobre essa área da vida estar desativada, não está acontecendo nada nessa área da minha vida, né? E quando a gente começa a constelação, aparecem situações completamente diferentes para o entendimento dessas pessoas, né? Às vezes a queixa é a mesma, mas a constelação vai abrir de uma forma diferente e vai estar mostrando coisas diferentes, inclusive com orientações diferentes para esse cliente, né, com trabalhos, exercícios sistêmicos, né, ou movimentos sistêmicos diferentes dentro da constelação dessas pessoas. E na constelação a gente sempre está falando sobre isso, cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar, por favor, inclusive não tomem esse vídeo como um diagnóstico para a sua situação ou para a situação de alguém aí que você queira bem, que você conheça, porque é muito específico. A gente fala de uma forma mais geral, mais abrangente, para que quem está entrando em contato, né, com a constelação familiar possa mais ou menos ter uma ideia do que acontece. Então hoje eu pensei em fazer esse vídeo falando sobre a questão de relacionamentos por isso, né, por ser uma área bem interessante e por muitas pessoas procurarem a constelação em função disso. Dentro, então, da área dos relacionamentos na constelação, dependendo de cada caso, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, né? Mas a gente sempre procura, eu, pelo menos a minha forma de trabalhar, eu procuro passar algumas formas de comportamento, algumas posturas, para que o cliente tome depois que a constelação está feita, lá na sua casa, lá no seu dia a dia. Essas posturas costumam ajudar bastante na resolução de alguns conflitos e na transformação, na mudança dos comportamentos, né? Nessa área, no caso de relacionamentos da vida da pessoa. E aí, um tempo atrás, eu fiz um post no Insta e no Face, que falava algo sobre que num relacionamento não se deve um cuidar do outro, mas sim os dois cuidarem do relacionamento. E aí surgiu muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Mas o que é isso? Então a gente se relaciona para não cuidar do outro, né? E é sobre isso que eu quero falar, né? Porque essa é uma das orientações, dependendo do caso e do que a constelação mostra, né? Do cliente, que a gente procura passar, né? Que a pessoa observe se lá no seu dia a dia ela não está cuidando do outro, não está servindo ao outro, como se esse outro fosse uma criança. É aí que está o entendimento, né, dessa informação, desse ponto de vista, né? Uma coisa é você ser gentil, uma coisa é você ser uma pessoa amorosa, né, carinhosa, solícita, humana. Outra coisa é você olhar para o seu companheiro ou para a sua companheira e ver nele alguém que não pode dar conta sozinho de si mesmo. E aí você vai entrar num relacionamento bastante desequilibrado, para não dizer doentio, né? No mínimo desarmônico. Porque você vai estar vendo aquele adulto, eu entendo que nós estamos aqui conversando com pessoas adultas, né? Como alguém incapaz de gerir a si próprio. Então olha a diferença que existe na postura de alguém que tem esse olhar para o outro e como que o outro fica sendo olhado e tratado dessa forma, né? E isso a gente precisa cuidar muito nos nossos relacionamentos, porque é um erro bastante comum, né? Sem contar que
Esse que tá sempre ao redor do outro, cuidando do outro, ah, não, eu vou fazer a comidinha porque não sabe comer sozinha, né? Ou não tem tempo para preparar a própria comida, ah, porque tem que levar a roupa, ah, porque eu tenho que marcar o dentista da pessoa, porque a pessoa não marca o próprio dentista. A gente ouve muito isso, talvez eu esteja aqui falando, você pode estar recordando de algum caso assim, né? O que está acontecendo? Esse que fica cuidando, além de estar dando demais, oferecendo muito, então gerando uma questão de desordem no dar e receber, no relacionamento desse casal, ele também passa a cobrar, porque todo mundo que oferece muito cobra. E às vezes não cobra de forma clara, né? Expressa assim claramente. Às vezes cobra de forma inconsciente, cobra com um olhar, cobra com ficar emburrado no canto, se a pessoa não faz aquilo que você quer depois, né? Aquelas frases conhecidas, ó, eu me dedico tanto para essa pessoa e é assim que ela me trata, né? Reclama para os outros daí do seu companheiro ou da sua companheira, né? Porque está dando para cobrar, está manipulando aquela pessoa, né? O outro se sente muito mal diante disso, né? É uma relação que vai ter problemas, porque está tirando a força do outro, né? Então, muitas vezes até o outro não aguenta e sai, porque recebe demais. Ele fica sempre na sensação de que ele está devendo algo, né, no relacionamento. E é difícil, é complicado você saber que você está devendo, né? E às vezes ele não tem mais para oferecer também, né? Então esse é um olhar que eu gostaria de deixar hoje para reflexão aqui no vídeo, falando um pouquinho sobre constelação familiar e sobre relacionamentos, né? Para que você possa olhar para os teus relacionamentos e perceber se por acaso você não é essa pessoa que está oferecendo demais, ou se por acaso você não é essa pessoa que está recebendo demais, além do que você consegue receber, né? E de que maneiras, então, vocês podem harmonizar um pouco mais esse relacionamento de vocês. Às vezes, até quando a gente faz a constelação familiar, na própria constelação já aparece isso, sabe? Esse desequilíbrio importante aí no dar e receber do casal. Então, o que quer dizer, né? Num relacionamento saudável, um cuida do outro e os dois cuidam no relacionamento, né? Quer falar isso que a gente está falando aqui, né? Eu sou capaz de gerir a minha vida, eu sou capaz de cuidar de mim, o meu companheiro, a minha companheira é capaz de cuidar de si mesmo. E quando nós estamos juntos, nós cuidamos da nossa relação, né? Como que nós estamos cuidando da nossa relação? O que nós estamos plantando, o que nós estamos cultivando na nossa relação? A relação precisa de cuidados, o outro se cuida sozinho. Quem cuida do outro é um pai que cuida de um filho, né? Um adulto que cuida de uma criança. Tenho toda certeza que não é esse tipo de relação que você procura com a sua namorada, com o seu namorado, com o marido, a mulher ou enfim, com quem seja, né? Você quer uma relação entre iguais, entre adultos, né? E adultos não cuidam um do outro, adultos andam de mão dadas, né, com o outro, né, no sentido do companheirismo, e pode até ser gentil, ser querido, né, oferecer às vezes um jantar para a pessoa, fazer um agrado, fazer um mimo, mas com esse entendimento que você está fazendo uma gentileza, não que o outro precisa que você faça, o que é completamente diferente. Eu espero que tenha ficado claro, então, qual era a informação que esse post estava querendo dizer. Se ficou alguma dúvida, eu estou aqui à disposição e que nós possamos todos viver os nossos relacionamentos de forma amorosa, harmoniosa e saudável. Beijo!